Está na hora de mais um Geografia na Quarentena. Módulo 7. Águas continentais e águas oceânicas. Lembrando mais uma vez, vamos ficar em casa. Os números de casos na nossa cidade estão aumentando muito recentemente, né? Então vamos nos cuidar. Bom, então primeiramente nós vamos falar neste módulo das águas continentais. O que são as águas continentais? Aquelas que podem ser encontradas na superfície nas formas de lagos, de geleiras, de aquíferos subterrâneos e de rios. Apesar dessas quatro possibilidades, né, a água dos rios é a que concentra um menor volume dessas águas frescas, águas doces, águas continentais. No entanto, a gente está muito ligado aos rios, né? Então a gente vai dedicar um bom tempo desse módulo ao estudo dos rios. Por quê? Porque os rios são fundamentais para o abastecimento de água para a humanidade desde os tempos antigos. Se você reparar bem, todas as grandes civilizações da antiguidade que você já estudou em história, como os egípcios, os babilônios, né, eles estavam ligados à água vinda de uma. A fonte d'água deles era de um rio. Então a gente tem o rio Nilo, fundamental para os egípcios, os rios Tigre e Eufrates para os babilônios, o rio Ganges para os hindus. E mesmo mais tarde, as grandes cidades que surgem na Idade Média e vão crescendo até hoje, no tempo contemporâneo, são cidades que estão ligadas a rios. Então, Paris tem o rio Sena, Londres tem o rio Tâmisa, Nova York tem o rio Hudson, são Paulo tem o rio Tietê, apesar daquela situação de imundícia que ele se encontra, né, como vários desses rios que eu falei passaram por um processo muito grande de poluição, os rios são muito importantes para os seres humanos. E aí, falando, né, antes de falar um pouco dos rios, só para lembrar um pouco para vocês das geleiras e dos aquíferos, né, que são coisas que às vezes estão um pouco mais distantes da nossa compreensão. Lembrando que geleiras funcionam como rios congelados, porque são glaciares, eles se movimentam, eles aumentam no inverno, retrocedem no verão, né, derretem no verão, e existe um fluxo, né, um movimento do gelo, similar ao movimento da água dos rios. É diferente das calotas polares, que são fixas, ou do gelo das altas montanhas, que também é fixo. E, né, tem uma foto aí das Liras de San Rafael, no Chile. Né, e você percebe como, na verdade, ela está entre, né, duas linhas de montanhas e ela parece aí como se fosse um rio aí no meio, né, como se fosse um vale entre as montanhas congelado. E essa imagem maior mostra o aquífero Guarani, que é o maior aquífero do Brasil, um dos maiores do mundo, que está sobre a bacia do Rio Paraná, pegando, além do Brasil, pega uma área do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. E aí tem esse recorte que mostra como a água se acumula embaixo dessas camadas de arenitos e de basaltos que formam esse subsolo dessa região. Então a gente tem rochas de diferentes porosidades e aí a gente consegue até vários, como se fossem vários andares, vários níveis de aquíferos. Por exemplo, em um dado momento a gente tem um aquífero Guarani mais profundo e maior e a gente tem aquíferos menores como o aquífero Bauru ou o aquífero Botucatu, que também tem ali no interior de São Paulo. Tá bom? Essa é mais uma curiosidade, para lembrar que aqueles poços artesianos, na verdade, são os poços que atingem esses aquíferos. Mas vamos falar dos rios, que é para isso que a gente veio hoje aqui, né? Para falar dos rios, para falar das águas continentais. Essa primeira imagem, né, mostra um recorte e mostra a área, o momento em que o rio surge, né, nascente, e o momento que o rio encontra um lago, encontra o mar, encontra um oceano, que é a foz. Então todo o rio percorre um trecho que vai da sua nascente até a foz. Nascente pode ser do desgelo das montanhas, pode ser um afloramento de um aquífero, mas em geral é do afloramento do lençol freático. Então a gente tem a nascente, aí a mina d'água, né, quando um lençol freático chega à superfície. Esses rios que se encontram com o rio principal e vão somando suas águas ao rio principal são chamados de afluentes. Alguns afluentes já tiveram afluentes anteriores,
né? Então a gente chama de subafluente. Um rio menor que chegou a um rio médio, que chegou a um rio maior. Esse espaço em que o rio corre, esse espaço que está embaixo do rio, né, o espaço que o rio ocupa enquanto corre, é chamado de leito. Só que nem sempre o rio está apenas em seu leito. Quando eu tenho cheias, quando eu estou em épocas de chuva, o rio extravasa o seu leito. E essa área em que o rio extravasa é chamada de várzea. Várzea é a planície de inundação de um rio. Depois de épocas de cheia ou de enchentes, os rios podem até se movimentar, quer dizer, eles podem mudar um pouco o seu curso, eles podem mudar um pouco o seu leito. Por isso que as várzeas precisam ser preservadas, as várzeas precisam ser florestadas, para você permitir que o rio faça esse movimento e não alague as áreas vizinhas, que essa segunda imagem mostra. E é muito importante a gente perceber isso, porque a gente mora numa cidade, em Teresópolis, em que o centro da cidade, ou seja, a área mais ocupada, mais urbanizada, se chama várzea. E ela tem esse nome justamente porque ela está nas margens do rio Paquequer. E é por isso que qualquer chuva mais forte provoca muitos alagamentos, porque aquilo ali é a várzea do rio Paquequer. Uma região que também no Rio de Janeiro, não sei se alguém aqui vai conhecer, mas a região em que tem o estádio do Maracanã, a região em que tem a Praça da Bandeira, é uma região que choveu qualquer coisa também alaga. Por quê? Porque está na várzea do rio Maracanã, que é um grande rio que corre ali. Então, nessas áreas próximas à margem dos rios, eu vou ter esse alagamento. É natural que isso aconteça. Voltando aqui, por exemplo, de Teresópolis, para a gente visualizar um pouco melhor, um dos lugares em que sempre alaga e alaga muito quando chove é a região da Praça Olímpica, por exemplo. E o que é a Praça Olímpica? Se você reparar o movimento que o rio Paquequer faz, ele vem mais ou menos reto ali entre as quadras da reta, né? Tem aquelas pontezinhas nas ruas, e chegando ali na Praça Olímpica, o rio meio que faz uma curva e atravessa para o outro lado da reta. Já repararam? Então, justamente ali é o momento em que o rio diminui a velocidade e faz uma curva, né? Porque tem uma resistência. Então, ele vai diminuir a velocidade e fazer uma curva. Quando eu tenho um volume de água muito grande, quando eu tenho muita chuva, o rio vem com muita força. Então, ele não vai diminuir a velocidade. Então, ele vai alagar a área em frente, que é justamente a Praça Olímpica. Há uns tempos mais anteriores, até o início do século XX, aquela região da Praça Olímpica se chamava Ilha da Saúde, porque ali o rio Paquequer fazia uma bifurcação e formava uma ilha. O que hoje é a Praça Olímpica era uma antiga ilha do rio Paquequer. Então é natural que ali a gente perceba o rio alagando com muita frequência. Tá bom? Bom, e a imagem até anterior falava, né, que o rio vai da nascente até a foz. A foz do rio é uma coisa que merece um pouco de atenção nossa. Por quê? Porque existem diversos tipos de foz. Basicamente, a gente tem 3 tipos de foz. A foz em delta, em estuário e em mista. Mas antes mesmo de falar dos tipos de foz, a gente tem que falar de um outro nome dado à foz de um rio. E é muito comum esse nome aqui no Brasil, que é barra. Barra é um acidente geográfico onde um rio ou uma lagoa encontra um mar, ou um lago, ou um rio maior. Barra é quando um volume de água menor encontra um volume de água maior. A foz é uma barra. Barra é um nome tão comum que muitas cidades ou bairros recebem esse nome. Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é onde a Lagoa da Tijuca encontra o mar. Essa imagem aí no canto embaixo mostra a Barra da Tijuca. Perceba que tem a Lagoa da Tijuca. A Lagoa da Tijuca recebe a água da Lagoa de Marapendi e da Lagoa de Jacarepaguá e juntas elas desaguam no mar. Quem vai muito para Rio das Ostras já reparou que existe ali perto a Barra de São João. Barra de São João é onde o rio São João encontra o mar. Tem uma igrejinha, uma ponte caída. Vocês já devem até ter tirado foto de lá. É uma área muito bonita. Também se chama Barra, porque é onde o rio São João encontra o mar. A gente tem a cidade de Barra Mansa, 2 barras. Então,
tudo isso é o acidente geográfico de um rio encontrando um rio maior ou o mar, tá bom? Foz é o nome dado quando o rio encontra o mar, ou um grande lago. A foz pode ser em forma de estuário, quando o rio encontra o mar e ele consegue que todos esses sedimentos que o rio carrega se dispersem de uma maneira mais uniforme para o oceano. Em geral, os rios de estuário são rios um pouco menores. Quando há um encontro entre as águas do rio e do mar, as águas do mar são muito mais fortes. Então elas vão carregar esses sedimentos, toda a terra, toda a areia que o rio trouxe, sem muita dificuldade. Já a foz em delta acontece em geral em rios maiores, quando os rios carregam tantos sedimentos, tanta areia, tanta terra, tanta argila, que quando eles chegam no mar, a força do rio carregando isso é tão grande que o rio vai depositar e formar como se fosse uma rede, em geral em forma de um triângulo, por isso que o nome é delta. Porque o delta do rio Nilo tem um formato quase perfeito de um triângulo. Então ele vai formar uma série de ilhotas de areia, né, e de canais de água, vai formar como se fosse uma rede, uma renda de canais de água e várias ilhas de areia sendo depositadas. Isso é a foz em delta. E existe o exemplo da foz mista, que é muito raro, mas a gente encontra na foz do rio Amazonas. A foz do rio Amazonas é muito particular, porque o rio Amazonas é o maior rio do mundo, é o maior rio em volume d'água do mundo, e ele divide a foz com um outro grande rio, que é o Tocantins-Araguaia, né? Um complexo de dois rios que se juntam no rio Tocantins e desaguam ali também próximo à ilha de Marajó. Então a gente tem dois volumes d'água muito grandes, e aí a gente tem essa foz mista. De um lado, o rio Tocantins-Araguaia forma um estuário, o rio Amazonas começa a formar um delta, e no meio do caminho tem a ilha de Marajó, que não é uma ilha fluvial, não uma ilha formada apenas pelo depósito do rio. Ali existe rocha, ali existe placa continental, ali é terra firme, não é só areia depositada. Então, é um exemplo aí bem complexo de foz mista. Existem alguns outros exemplos muito interessantes, que eu nem trouxe aqui, mas para você ter uma ideia, a gente tem alguns rios na África que eles não desaguam nem no mar, nem no oceano, eles desaguam no deserto. Como assim, professor? Simples, o rio atravessa uma área tão seca que chega um momento em que não existe mais como ele se manter como rio, ele vai afundando na própria terra, ele vai secando na própria terra, né? Como se ele secasse, na verdade ele está infiltrando na terra. E aí ele forma algo similar a um delta, não frente ao mar, mas frente à própria terra. É loucura de imaginar, mas pesquise isso daí. Qualquer dúvida, eu posso até tentar trazer umas fotos para isso mais tarde. Tá bom? Vamos dar sequência. Importante para falar sobre os rios ainda é a rede hidrográfica. O que é rede hidrográfica? Rede hidrográfica é o conjunto formado pela superfície de um rio principal e a superfície de todos os rios afluentes, das nascentes desses rios todos até a foz do rio principal. Então, tudo isso que tem a superfície da água mesmo dos rios é a rede hidrográfica. Por quê? Quando você olha, né, essa forma, né, que fica entre o rio principal e seus afluentes, parece meio que uma rede mesmo, parece os veios de uma folha, né? Enfim, rede hidrográfica. Mas mais importante do que o conceito de rede hidrográfica é o conceito de bacia hidrográfica. O que é bacia hidrográfica? Não é apenas a superfície dos rios em si, mas toda aquela área, toda a superfície em volta dos rios, que, se chover nesta superfície, a água vai escorrer de uma forma ou de outra para o rio. Ou escorrer mesmo pela superfície, pelos canais, pelas valetas da rua, né? Pelas sarjetas, né? Ou vai escorrer mesmo pela superfície, ou vai infiltrar na terra e escorrer pelo lençol freático até o rio.
Então, tudo isso, essa superfície é chamada de bacia hidrográfica, que é muito mais importante. Por quê? Porque, na verdade, se algo contamina o solo, esse solo vai contaminar o rio. Por quê? Porque vai infiltrar, porque o solo está numa bacia hidrográfica de um rio. Então, bacia hidrográfica é um conceito muito importante para a gente entender. Nesse momento, gente, é muito importante você não ter dúvida. Então, se você tem dúvida, para o vídeo, dá um stop, vai lá nos comentários. Professor Marcel, eu queria saber isso, isso, isso. Pergunta. Não tenha vergonha de perguntar. Tá bom? E aí, para a gente poder visualizar, né, falando em bacias hidrográficas, eu estou mostrando aqui duas imagens. A primeira delas, superior, é a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Fazemos parte, Teresópolis é uma cidade, um município, na verdade, que está inteiro dentro da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Aqui em Teresópolis nós temos o rio Paquequer, né, que drena a cidade inteira, e o rio Paquequer é um afluente do Rio Preto. As águas do Rio Preto vão até o rio Piabanha, e o rio Piabanha chega até o Rio Paraíba do Sul. Então, toda essa área aí, pegando os estados de Rio, São Paulo e Minas, são áreas onde choveu aí nessas cidades, a água vai para o Rio Paraíba do Sul. O mapa maior fala das bacias do Brasil, das maiores bacias hidrográficas do Brasil. Se destaca ali, claro, em amarelo, clarinho, a bacia amazônica, a maior do mundo. Chama atenção para uma rosinha que tem bem próximo, que é a bacia do Rio Araguaia e Tocantins, que eu tinha comentado alguns slides antes, quando eu falei da foz do Rio Amazonas. A gente tem a bacia do Rio São Francisco, em azul, do Rio Parnaíba, ali em cima, em azul mais claro. E a do Paraíba do Sul, estou mostrando em amarelo. E essas três bacias mais ao sul, a do Paraguai, que está em marrom, a do Paraná, que está em laranja, e a do Rio Jacu, que junta no Rio Uruguai, que está em rosa, essas três bacias juntas formam a bacia do Rio da Plata, que deságua lá entre a Argentina e o Uruguai. Vamos falar das águas oceânicas, que são, em volume, né, a maior parte da água presente em nosso planeta. Lembrando que as águas oceânicas, né, também conhecido como água salgada, elas têm uma salinidade maior do que aquela água que a gente chama de doce, embora a água doce também contenha sais minerais. Um dos sais mais presentes na água do mar, né, na água de uma forma geral, é o cloreto de sódio, o NaCl, que na verdade é basicamente o sal de cozinha, né, o sal, né, que a gente chama de sal. Na verdade, é cloreto de sódio. E estima-se que, em média, nas águas salgadas, nas águas do mar, a gente tenha, para cada 1 litro de água salgada, para cada 1000 gramas de água salgada, exista 35 gramas de cloreto de sódio. Essa salinidade ela vai variar muito, né, de acordo com a temperatura da água do mar, a taxa de evaporação que aquela região tem, a quantidade de chuvas. Claro que um período que você tem chuvas mais fortes, você tem a salinidade menor, porque é mais água doce entrando. Se você tem uma evaporação maior, você está com a água está mais salgada, porque você tem mais água evaporando. É por isso até que às vezes você, quando está nas férias, sobretudo férias de verão e sobretudo férias em lugares quentes, você às vezes percebe que a água do mar está mais salgada. Você sente, nossa, a água está mais salgada hoje. É porque naquela região mais rasa, de praia, você está tendo uma evaporação maior. Então, por isso, a concentração de sal também aumenta. A região de desembocadura dos rios, né, nos estuários dos rios, na foz dos rios, ela também tende a ser mais doce, obviamente, porque tem mais água doce chegando ali. A presença de geleiras, a mesma coisa, né? Geleiras são fontes de água doce. E o índice pluviométricos é a quantidade de chuva, né, de precipitação, que até já foi dito. Então, existe sim essa variedade. Mas a água do mar não vai ter essa variedade só na questão da concentração de sal. A temperatura das águas oceânicas vai ser muito diferente também. Quando a gente fala de diferenças de temperatura das águas oceânicas, a gente fala das correntes marítimas. O que são essas correntes marítimas? A gente tem
Correntes marítimas são os movimentos que a gente encontra na água oceânica. A água dos oceanos, elas não são paradas, elas se movimentam em grandes correntes, até porque a Terra gira, e esse movimento do giro da Terra exerce uma força sobre os corpos chamada de força de Coriolis. E essa força resultante do giro da Terra que vai formar os ventos e as correntes marítimas. Nesse mapa, a gente mostra correntes quentes e correntes frias. Em geral, as correntes quentes se formam nas regiões mais próximas ao Equador e aí se movimentam em alguma direção, e as correntes frias se formam nas regiões polares e se movimentam. Então é por isso que você vai ter correntes quentes, como a corrente do Golfo, que se forma no Golfo do México, ali na região do Caribe, mas ela chega até o norte da Europa, até a Noruega. E a gente tem correntes frias, que se formam ali próximo ao extremo sul do Chile, mas que sobem toda a costa oeste da América do Sul, que é a corrente do Peru. Ou o contrário, lá na América do Norte, a corrente da Califórnia, que traz água fria até, lá do Alasca até a Califórnia. Então a gente tem aí esses movimentos, né? As setas indicam as direções em que essas correntes giram, onde eu tenho azul, corrente fria, onde eu tenho vermelho, corrente quente. E lembrando que as correntes frias vão gerar menos evaporação. E se eu tenho menos evaporação, eu tenho menos água em cima dos oceanos e eu vou ter menos chuva. Então, corrente fria está ligada a clima seco. Já as correntes quentes geram mais evaporação, então é mais a água condensando na atmosfera, mais chuva. Correntes quentes estão ligadas a climas úmidos. E para falar de oceano, a gente tem que falar também do fundo oceânico, né? De como é a superfície abaixo dos oceanos. Já que, na verdade, a maior parte da superfície terrestre está abaixo de oceanos. Quando a gente olha esse mapa dos oceanos, esse mapa de relevo oceânico, que é esse mapa abaixo, a gente identifica aí os continentes que estão em branco, né, mostrando as áreas emersas, e toda essa área azul corresponde às áreas que estavam abaixo dos oceanos. Onde a gente vê o azul tão clarinho, sem risco nenhum, como ali entre a China e a Coreia e o Japão, a gente está falando de áreas extremamente rasas. Mas a gente tem umas outras texturas. Repara que essas setas amarelas apontam para umas texturas todas em ranhuras que parecem várias quebras, são várias falhas tectônicas. Essas ranhuras aí que estão apontadas em amarelo são as dorsais. Dorsais são as cadeias de montanhas submarinas formadas, onde eu tenho duas placas se afastando. Se as duas placas se afastam, o magma sai por baixo das placas e vai formando vulcões, vai formando essas montanhas submarinas. Já essas áreas mais escuras, em que as setas vermelhas estão apontando, são as fossas. O que são fossas? São as áreas onde uma placa oceânica está encontrando uma placa continental ou outra placa oceânica, e aí as placas, uma delas pelo menos, se afunda sobre a outra. E quando uma placa se afunda sobre outra, ela vai descendo e vai formando uma área muito mais baixa, que a gente chama de fossa. E essas fossas chegam a ter até 12 quilômetros abaixo do nível do mar, como a Fossa das Marianas, que é essa seta vermelha no meio. Essa seta vermelha bem no meio está apontando aí para a Fossa das Marianas, ali mais ou menos próximo às Filipinas. Tá bom? Então isso aí é o modelo que a gente tem do fundo submarino. Se por acaso ficou alguma dúvida, aproveita para dar pausa no vídeo e ir lá nas perguntas, nos comentários e fazer uma pergunta. E eu encerro o último slide desse vídeo falando sobre tipos de mares. É um detalhe, na verdade, né? Mares são porções menores dos oceanos. Mas a gente pode dividir esses mares em mares abertos ou costeiros, mares totalmente abertos, como o Mar do Japão, como o Mar do Norte, que fica ali entre o Reino Unido e a Europa. Mares interiores ou mediterrâneos, aí o nome Mediterrâneo já diz tudo, é aquele mar que se comunica com o oceano por uma passagem pequena, mas ele é quase todo cercado por terra. O Mar Mediterrâneo, o Mar Negro são exemplos disso, o Mar Vermelho. E a gente tem os mares fechados, que na verdade são grandes lagos. Apesar de receber o nome de mar, são grandes lagos salgados, como por exemplo o Mar Morto, o Mar de Aral, o Mar Cáspio. E olha que curioso, muitas porções de água
são muito grandes, mas não recebem nomes de mar. Então, por exemplo, o Mar Morto, na verdade, é um lago salgado. E é um lago salgado bem pequeno comparado a tantos outros, mas recebe o nome de mar. Já o Golfo do México poderia se chamar Mar do México, mas recebe esse nome Golfo. Seria um mar aberto ou costeiro. O Golfo Pérsico seria um mar interior, mas recebe o nome de Golfo. A Baía de Hudson, no Canadá, poderia ser chamada de um mar, mas recebe o nome de baía. Então essa variação, às vezes, segue muito mais uma tradição de como se chamou aquilo do que uma classificação mais científica. Tá bom? Só essa curiosidade aí para encerrar esse vídeo sobre águas costeiras, águas oceânicas e águas continentais. Um grande abraço para vocês. Não deixem de se cuidar, de se prevenir, nem de tirar as dúvidas com a gente aqui nos grupos de WhatsApp ou perguntando aqui mesmo no vídeo, tá bom?